E aí galera, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Tudo jóia? Vamos para mais uma aula, continuação aí das isomerias, né? Na aula passada, né, nós falamos aí sobre os isômeros, né, do modo geral. Falei aí as três partezinhas aí que é dividido aí os isômeros, né, que eu costumo dizer que são três blocozinhos, né, que é um da isomeria constitucional, outro da isomeria geométrica e outro da isomeria óptica, certo? E fizemos aí alguns isômeros naquele momento. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar as isomerias separadamente, tá bom? Nós vamos começar pela isomeria constitucional, que é a famosa isomeria plana, correto? Ela é a isomeria onde nós temos aí a definição dos compostos a partir da distribuição desses átomos, certo? A partir do momento que você tem aí compostos que têm a mesma fórmula molecular, porém tem estruturas diferentes, né? Somente a distribuição desses átomos aí faz com que os compostos sejam diferentes, tá bom? Essa é a isomeria constitucional. A isomeria constitucional é dividida em cinco tipos de isomeria. A isomeria de cadeia, de posição, a isomeria de função, tá? Depois nós temos a isomeria de compensação, tá? Que nós podemos chamar a compensação, que nós podemos chamar de metameria, tá? E também temos a isomeria, a tautomeria, tá? Que podemos chamar de isomeria dinâmica. Tudo bem? Então vamos aqui por partes, tá? Vamos aí falando aí separadamente de cada um. Eu comecei com vocês com a isomeria de cadeia. O que é uma isomeria de cadeia? É onde eu tenho a mesma fórmula molecular, tá? Tem a mesma fórmula molecular, porém eu tenho diferente classificação de cadeia. Ó, por exemplo, olha essa estrutura. Eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Eu tenho C4, H, 3, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 hidrogênios, certo? Olha essa estrutura. 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos. 3, 6, 9, 10 hidrogênios. Ou seja, gente, ambos têm a mesma fórmula molecular. Porém, essa cadeia carbônica, ó, esse composto é o butano, certo? Esse composto, ele tem cadeia normal, certo? Esse composto, que é o 2-metil propano, certo? Tem uma cadeia já que ela é ramificada. Ou seja, meus queridos, os dois compostos possuem a mesma fórmula molecular, porém a classificação da cadeia é diferente. Uma é cadeia normal, outra é ramificada. Isso significa o quê? Que eles são isômeros de cadeia. Olha de baixo, eu tenho C4H8. Você pode observar que aqui tem 1, 2, 3, 4 carbonos. 3, 6, 7, 8 hidrogênios. A mesma coisa para esse composto. Qual que é a diferença dos dois? Essa cadeia carbônica é uma cadeia carbônica que nós podemos falar que é aberta. Nós podemos falar também que é uma cadeia insaturada. Agora aqui, olha essa cadeia. Essa cadeia é uma cadeia fechada e também é uma cadeia carbônica saturada. Ou seja, são isômeros de cadeia. Por que são isômeros de cadeia? Porque possuem cadeias carbônicas diferentes. Certo? A classificação das cadeias são diferentes. Tudo bem? Aí eu passo um exemplo para você bem legal, que é das isomerias de cadeia. Agora vamos falar de isomeria de posição. A isomeria de posição é bem legal porque ela tem a mesma fórmula molecular, porém um composto difere do outro somente assim, da posição ou da função, né? Olha só, diferente posição da ramificação ou da função ou então da insaturação. Ou seja, vamos pensar o seguinte, você muda a posição de uma ligação dupla, pô, isômero de posição, você muda a posição da ramificação, você muda a posição da função, tá? Isso são classificados como isômeros de posição. Observem aqui, ó, esse composto, esses dois têm a mesma fórmula molecular, ó, 1, 2, 3, 4. Ele é um C4H8. Pode observar que os dois têm a mesma fórmula molecular. Porém, olha só, 1, 2, 3, 4, numerei a cadeia principal. A sua insaturação sai do carbono de número 1, certo? Agora, ó, 1, 2, 3, 4. A sua insaturação está saindo do carbono de número 2.
Então isso significa o quê? Isso significa que você tem aí um isômero de posição. Outro caso bem bacana aqui, ó, são as hidroxilas, ó, função. Esses dois compostos são álcoois, certo? Ó, C3H, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e eu tenho um átomo de oxigênio, certo? Ou seja, tem 3 carbonos, 8 hidrogênios e um oxigênio, ó. 3 carbonos, certo? Depois eu tenho 3, 6, 7, 8 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, certo? Mas observe uma coisa, se eu numero essa cadeia, ó, 1, 2, 3, numero 1, 2, 3, em qual carbono que está a função desse primeiro composto? No carbono de número 1, e nesse aqui, no carbono de número 2, certo? Isso aqui é muito importante, tá? Porque esse aqui é um álcool primário, tá? Ele se torna um álcool primário, que está ligado a um carbono primário. Não é esse número 1 aqui que é um carbono primário, não, tá? Esse número 1 é na numeração. Ele é um carbono primário, esse é um carbono secundário, esse é um carbono primário. Ele é um carbono primário que só está ligado a um outro carbono. Esse é secundário que está ligado a 2 outros carbonos. Esse é um carbono primário, secundário e primário. Tá bom? Primário que só está ligado a esse, secundário que está ligado aos dois e primário que só está ligado a esse. Tá bom? Beleza? Outro caso bem legal, ó. Esses aqui são chilenos da vida, tá? Chilenos, isso mesmo. O que é um chileno? O chileno é quando você tem 2 radicais metil ligados no anel benzênico, tá? Esse composto pode ser chamado também, ó, de 1,2 de metilbenzeno, certo? Ou pode ser chamado também, ó, radical orto, ó, O de metilbenzeno, certo? Ou, ó, benzeno, tá? Benzeno. Ou pode ser chamado também de O chileno. Você viu? 3 nomes para o composto. Tudo bem? Tá, qual que é a diferença desse para esse? Esse é o O chileno porque, ó, radical, orto, orto, meta, meta, para. Tudo bem? Agora esse aqui, como pode ser chamado? Esse pode ser chamado de M chileno. Qual que é a diferença desse para esse? Foi a posição da ramificação. Essa ramificação está no carbono, o orto, ou seja, o carbono de número 2. Esse está no carbono de número 3, certo? Deixa eu só numerar aqui, ó, para você, tá? Porque a gente já tem essa nomenclatura, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Aqui eu numerei por dentro, aqui por fora, não tem importância nenhuma não, tá? Então, ó, esse aqui está no carbono de número 3, né? Então pode ser dado também, ó, 1, 3 de metilbenzeno, tá bom? Então o que mudou de um para o outro para esse aqui? Olha só, tudo a posição. Posição de quem? Da ramificação. Então os 3 são isômeros de posição. Aqui também acontece com esse fenol, tá? Esse aqui é o cresol, tá? É simplesmente que você tem, ó, o radical aqui, ó, esse carbono de número 1, esse é o 2, 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ó, radical ligado no carbono de número 2, radical ligado no carbono de número 3. E ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Radical ligado no carbono de número 4. Ou seja, você mudou a posição de quem? Das suas ramificações, certo? Então você viu como que ficou bem riscadinho aí? Legal, né? Então, ó, isômero de posição é isso aí. Quando você muda a posição ou da função, ou da ramificação, ou da insaturação, mas ambos sempre vai conter a mesma fórmula molecular, tá bom? Vamos caminhando aqui para o nosso último quadro, depois eu vou apagar e terminar com vocês. Isômero de função, tá? Ou seja, você tem a mesma fórmula molecular, mas você tem função orgânica diferente. Normalmente, não é falar assim, é 100% assim? Não. Normalmente, os parzinhos são cetona é par de aldeído, tá? Álcool é par de éter e ácido carboxílico é par de éster, tá? Normalmente acontece isso, tá bom? Como assim, ó? Que função você tem aqui, ó? Você tem uma carbonila. Carbonila está na extremidade, então tá. Então você tem um aldeído, certo? Carbonila entre carbono, o que você tem? Cetona. Tá, mas tem a mesma fórmula molecular? Vamos ver. 1, 2, 3, C3. H são quantos hidrogênios? 3 mais 2, 5 mais 1, 6. Oxigênio, certo? Vamos conferir esse, ó. 1, 2, 3, 3 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio.
Então, ambos têm a mesma fórmula molecular, mas têm função orgânica diferente. Um é aldeído, outro é cetona. Isso significa que são isômeros de função. Tem função diferente, gente. Função orgânica diferente. Ó, que função você tem aqui? Você tem álcool. Tá? Por quê? Hidroxila ligado a carbono saturado. O que você tem aqui? Éter. Tudo bem? Tá, fala pra mim. Quantos carbonos tem aqui? 2. Quantos hidrogênios? 3, 6, mais 1, 7. Ó, 3, 6, 7, mais 1, 8. E um oxigênio. 3, 4, 5, mais 1, 6. Tá? São 6. Tá difícil, hein? São 6. Certo? Olha aqui. 3 mais 3 dá 6. 6 hidrogênios e um oxigênio. Certo? Então, ambos têm a mesma função, porém um é álcool, outro é éter. Olha que coisa linda. Aqui, C2, são 2 carbonos, 1, 2. Hidrogênio, são quantos? 3 mais 1, 4. Oxigênio, são 2. Ó, 1, 2 carbonos, 3 mais 1 dá 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Aqui, 4 e 2 oxigênio e 2 carbonos. Ou seja, ambos têm o quê? Tem a mesma fórmula molecular. Porém, cara, isso aqui é o quê? É um ácido carboxílico, certo? E aqui você tem um éster, certo? Então isso aí, gente, são as isomerias que nós temos aí, isomerias planas, certo? Vou apagar o quadro e vou vir agora com a parte finalzinha aí, tá bom? De compensação e a tautomeria. E aí, galera, tudo bem? Vamos continuando aqui as nossas isomerias, certo? O que nós vamos falar agora? Da isomeria de compensação, também conhecido como metameria, certo? E a isomeria dinâmica, né? Que ela é mais conhecida como tautomeria do que isomeria dinâmica, tá bom? Então, olha só. Essa isomeria... Fecha na porta que eu acho que vai melhorar o som. Olha só. A metameria, ela, vamos dizer assim, ela difere um do outro, um composto do outro, a partir da mudança da posição do heteroátomo, tá? Então tá, se eu estou falando de heteroátomo, então quer dizer, ó, se eu estou falando de heteroátomo, então quer dizer que as cadeias carbônicas, elas são heterogêneas, certo? São heterogêneas. Então, se as cadeias são heterogêneas, qual as funções orgânicas que nos proporciona a cadeia carbônica heterogênea? São aminas, certo? Mas detalhe, amina secundária e terciária, depois éter e éster, tá? São essas funções orgânicas que nos proporcionam heteroátomos. Então são essas funções orgânicas que você tem, tá? Que vai te proporcionar a isomeria de compensação, a famosa metameria. Então observe uma coisa, olha como que eu vou mudar a posição do heteroátomo. Tanto esse éter quanto esse éter, os dois são éteres, tá? Ambos têm 4 carbonos. Hidrogênio, 3, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 hidrogênios, certo? E um átomo de oxigênio. Ambos possuem a mesma fórmula molecular. Pode observar. Ambos têm a mesma fórmula molecular. Porém, observe uma coisa. Esse heteroátomo aqui, ó, nesse composto, ele tem 2 carbonos de um lado e 2 carbonos do outro. Percebeu isso? Agora, olha esse heteroátomo aqui, ó. O que ele tem? Ele tem 1 carbono de um lado e 3 do outro. Certo? No total você continuou com 4 carbonos, tá? Analisa isso, ó. 1, 2, 1, 2. São 4 carbonos. 2 mais 2, 4. 1 mais 3 também dá 4. Óbvio. Então quer dizer o quê? Quer dizer que a única diferença que aconteceu entre esses dois ésteres foi a posição do heteroátomo. Aqui esse heteroátomo tinha 2 carbonos de cada lado agora. De um lado ele tem 1, do outro lado ele tem 3. Continua com os 4 carbonos, mas só mudou a posição do heteroátomo. Certo? Agora, olha isso aqui. Isso aqui é um éster, tá? Éster. Por que eu sei que é um éster? Ó, isso aqui é a função éster. Tá vendo? Então, ó, observe uma coisa. Olha a função éster. Quantos carbonos você tem até chegar no heteroátomo? Até chegar no heteroátomo, você tem 2 carbonos de um lado e 1 do outro. Percebeu? Agora, olha só o que aconteceu. Você só tem 1 carbono de um lado e você tem 2 carbonos do outro. E esses compostos são diferentes. Ó, o nome desse, ó, 1, 2. Etanoato de metila. Esse composto tem essa nomenclatura. Esse aqui só tem 1 carbono, então ele é metanoato de 1, 2. Etila.
Ou seja, ambos têm a mesma fórmula molecular. Pode contar, ambos têm o mesmo número de carbono, o mesmo número de hidrogênio e o mesmo número de oxigênio. Ó, 1, 2, 3, 3 carbonos, C3. H3 mais 3 dá 6. E 2 átomos de oxigênio. Ambos possuem o mesmo número de carbono, e o mesmo número de hidrogênio e o mesmo número de oxigênio. A diferença entre os dois compostos está na posição do heteroátomo, tá bom? Aqui você tem um heteroátomo, um carbono de um lado, 2 do outro. Aqui você tem um heteroátomo, 2 carbonos de um lado, 1 carbono do outro, certo? Agora olha só, olha a mina. Essa mina aqui, ó, tá? Tem 2 carbonos de um lado, 2 carbonos do outro. Olha o heteroátomo aqui. Essa mina tem 3 carbonos de um lado e 1 carbono do outro. Olha o heteroátomo aqui. Isso é uma isomeria de compensação. Por que é de compensação? Porque eu mudo a posição do meu heteroátomo. Agora, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui, esse composto em especial, ele não faz parte, tá? De uma isomeria de metameria, ou seja, de compensação. Porque esse composto aqui, ó, ele é homogêneo, tá bom? Homogêneo, certo? Por que ele é homogêneo? Ó, porque ele não tem heteroátomo, porque o nitrogênio não está entre carbonos. Então, por exemplo, esse composto e esse tem a mesma fórmula. Esse composto e esse tem a mesma fórmula. Entre esses dois aqui, você tem a metameria. Agora, entre esse composto aqui, ó, e esse composto aqui, ó, aqui você tem uma cadeia heterogênea que é homogênea. Você tem uma isomeria de cadeia, correto? Aí você tem cadeia. Aí você tem uma isomeria de cadeia, porque esse aqui é homogêneo, isso aqui é heterogêneo, tá bom? Então eu só coloquei separadamente para vocês poderem sintonizar aí que você pode ter outros tipos de isomeria juntos aí, tá bom? Vamos caminhando para o final aí, isomeria chamada isomeria dinâmica, conhecido como a tautomeria. Gente, são compostos instáveis, certo? Então olha só, são compostos, por exemplo, isso aqui você não consegue produzir, porque é altamente instável. Ou seja, quando você tem dupla seta, você tem equilíbrio químico. Se você tentar sair do equilíbrio químico, tá vendo que essa seta de cima é maior? Então, se essa seta é maior, para onde direciona e a seta for maior, significa que você tem a maior possibilidade de formação. Então, se você tentar tirar isso do equilíbrio químico, ou seja, se você ainda não estudou equilíbrio químico, é uma reação que acontece em ambiente fechado. O que você tem? O que vai acontecer? Você tira do equilíbrio químico, isso é instável, tá? Porque isso aqui é um enol, tá? Por que é um enol? Você tem hidroxila ligado ao carbono insaturado, é o enol. O enol se transforma em esse composto. Que esse composto, você pode observar que você tem um aldeído. Por isso que é chamado de aldoenólico. Tudo bem? Aldeído e enol. Então o que acontece em equilíbrio químico aqui? Tá? Essa reação, como que ela acontece? Essa reação acontece o seguinte. Essa ligação dupla passa para cá, formando uma ligação, ó, a insaturação, ou seja, o que faz a cadeia carbônica ser insaturada, essa ligação dupla, ela passa para cá, certo? Aí ele fica com a ligação dupla aqui, e esse átomo, tá, de hidrogênio, ele entra junto para ligar com esse carbono, tá? Formando aqui, ó, 2 hidrogênios. Então, isso aí é o equilíbrio químico, ó, troca de posição, tá? Dessa ligação dupla, ela sai entre carbono e fica entre carbono e oxigênio, tá bom? Formando quem? Formando um aldeído. Pode observar, quer ver, ó? Se aqui, ó, você pegar essa ligação dupla e colocar para cá, fica igual isso. O hidrogênio que está aqui, vem para cá, ficam 2 hidrogênios. 2 hidrogênios, formou o quê? Formou o aldeído, tá bom? E depois nós temos também, ó, de novo, ó, dupla seta, tá vendo? Então quem é prioridade? Quem tem a seta maior. Quem tem a seta maior? Esse composto. Então, se você tirar do equilíbrio, esse composto tem a maior possibilidade de formação, tá bom? Então, olha só, isso aqui é um cetona. Por que é cetona? Porque a carbonila está entre carbonos. Isso aqui é o quê? É um enol. Só lembrando, então, tá? Que se você parar para analisar, a isomeria dinâmica, a nossa tautomeria, ela acontece exclusivamente com esses dois compostos. O enol, que se transforma em aldeído, ou o enol, que se transforma em cetona. Tudo bem? Só lembrando que para transformar em cetona tem que ter no mínimo 3 carbonos, tá bom? Então, ó, observa aqui, o que está acontecendo? O que acontece? Bem simples. Essa ligação dupla vem para cá, certo? Para formar uma ligação dupla entre carbono e oxigênio. E esse hidrogênio aqui, ó, vem para cá.
Então, aqui não eram 2 hidrogênios? Passou a ter 3, certo? Aqui não era uma ligação dupla? Era, passou a ser simples, dupla, porque a dupla veio para cá para ficar entre carbonos, certo? Isso aqui é uma cetoenólido, ou seja, são compostos derivados aí a um cetona, certo? Que em equilíbrio químico ele pode virar um enol, tudo bem? Então olha só, a isomeria constitucional, a isomeria dinâmica aí, tá? Passado para vocês com muito amor, muito carinho, tá? Espero que vocês tenham aproveitado o máximo aí dessa aula. Se for necessário, assista novamente, tá? E façam exercícios para vocês estarem fixando, tudo bem? Grande abraço!